essa pessoa cheirosa que está aí do teu lado, diga para você: eu sou muito amada, dá licença. E depois você vai falar com essa pessoa que está do seu lado: eu vou te respeitar, viu? Porque você é muito amado. Ó, ainda não conheci uma pessoa mais amada do que você. Pode estufar o peito mesmo, meu irmão. Se tem uma coisa que o mundo quer e Satanás e seus demônios querem, é que você se sinta para baixo, desprezado, sem valor. Você tem um alto valor, você tem um alto preço. A cruz do Calvário foi por causa de você. Isso tem que bastar, gente, isso tem que bastar. Aleluia! Vocês estão bem, gente? Faz tempo que eu não venho aqui no culto das 18, né? Pois é, essa vida de mãe, que criança acorda muito cedo. Quem tem criança que acorda muito cedo amanhã, gente? Eu tenho que acordar junto, arrumar, levar para a escola, e ela não aguenta ficar até tarde. Eu tenho que colocar para dormir. A minha casa é 50 minutos daqui, então até acabar o culto não tá dando, gente. Tô vindo, né? Hoje a gente fez uma dobradinha, que se um vem, o outro vai ter que ficar com ela, entendeu? Vida de mãe. Vai passar, não passa, gente? Depois vem outro, né? Amém, ó. Um concordou, 2, 3. Aleluia, Jesus, manda. Não é 1, 2, 3 não, Jesus. É só concordamos com a gravidez. Amém, gente? Eu quero ler um texto com você, que está lá em Tiago. Tiago capítulo 2, no verso 14. Vamos ler. Quem ama a palavra de Deus? Tem gente que ama muito. Amém. Tiago capítulo 2. Se a gente ama a palavra de Deus, vai todo mundo ficar feliz com essa palavra, que é uma palavra de ânimo, de encorajamento. Amém, gente? Quem está pronto para receber dessa palavra? Diga assim comigo: eu estou no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Quando esse culto terminar, meu cálice vai transbordar. Ainda bem que você falou aí, né? Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Eu vou ler do 14 ao 19. Diz assim: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: vá em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem, parabéns. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Eu vou até aqui. Mais uma vez, feche seus olhos. Só queria agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Essa é a tua palavra e nós estamos aqui por causa dessa palavra. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Gente, esse título veio ao meu coração, essa palavra veio ao meu coração. Na verdade, desde domingo passado, quando o pastor Cleito estava pregando, e ele estava falando de atitude, e ele também estava falando disso, e eu linkei no meu coração com esse texto, e logo em seguida, eles falaram que eu ia estar pregando hoje, e eu falei: entendi, Jesus. Jesus é muito legal, né? E
eu estava com essa palavra e esse título veio ao meu coração. Tem o título aí, gente? Diga comigo, a fé que funciona. Se tem uma coisa que nós precisamos entender e viver, é uma fé que funciona. Alguém por acaso quer viver uma fé que não funciona? Não, a gente não quer viver nada que não funciona, né, gente? Nós queremos viver uma fé que funciona. E você vai sair daqui sabendo o que é uma fé que funciona. Diga glória a Deus. Mas aqui a gente está lendo essa carta de Tiago. E é tão interessante porque os estudiosos, eles chamam esse livro, a carta de Tiago, de os provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque ele é carregado de sabedoria para todas as áreas da vida. Você vê, Tiago, ele está escrevendo essa carta às 12 tribos de Israel. O começo de Tiago, capítulo 1, verso 1, diz assim: eu, Tiago, estou escrevendo às 12 tribos de Israel que estão dispersas. O povo todo de Israel estava disperso e ele estava escrevendo para as 12 tribos. Então aqui ele está trabalhando muitos assuntos. Ele está tratando de várias coisas. A carta de Tiago, gente, é muito rica. E a gente consegue conversar sobre várias coisas só estudando o livro de Tiago. Por isso os estudiosos chamam os provérbios do Novo Testamento. E aqui, né, Tiago, nesse texto, né, como um bom pastor, ele está confrontando atitudes e condutas que, para que eles pensassem, para que eles repensassem, para que eles recalculassem a rota. E vai servir para nós. Diga comigo, recalculando a rota. Quem está a fim de recalcular a rota aqui? Gente, cada fala de Tiago ao longo dessa carta nos atinge em cheio. Cada fala, cada versículo, cada capítulo nos atinge em cheio. É extremamente atual, é extremamente contemporâneo. Está escrevendo as 12 tribos de Israel, mas parece que está escrevendo a igreja brasileira. Parece que está escrevendo para mim lá na minha casa. E aqui nesse texto especificamente não é diferente. E realmente ele vem chamar o povo a essa responsabilidade de olhar para as suas obras, olhar para as suas condutas e verificar se elas eram coerentes de acordo com a fé que eles estavam professando. Quem é da fé aqui? Melhor você nem responder mais, só ficar calado, presta atenção, falar, deixa eu pensar aqui que eu vou fazer aqui. Tiago, ele está fazendo isso, peraí, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, nesse texto especificamente, deixa eu trazer uma responsabilidade. Vocês estão declarando, vocês estão dizendo que vocês são da fé, então peraí, por que as obras não estão coerentes? Por que a conduta, as atitudes não estão coerentes? E ele começa nesse verso 14, ele fala assim, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras, porventura essa fé de palavra só que você está dizendo, porventura essa fé tem algum proveito? Só dizer que é da fé, tem algum proveito nisso? Meus irmãos, se o seu irmão está nu, se o seu irmão tem falta de mantimento, e você só dizer que é da fé, mas não fazer nada por ele, não ter uma atitude coerente com a fé que você professa, tem algum proveito nisso? Tiago, ele gosta de chamar atenção para as nossas palavras, por isso que eu gosto dessa parte que ele fala, se alguém disser. Eu não obriguei você a dizer, mas se alguém disser. Eu não apontei uma arma para você para que você declare que você é da fé, para que você declare que você é de Cristo. Eu não te amarrei e falei, fala, diga que você é da fé. Mas se alguém disser
Tiago, ele tem coisa com as palavras. Ele é conhecido como um pastor prático, que vai, ao longo da carta dele, você vê ele chamando atenção para tudo que você diz. Tiago capítulo 1, ele vai falar para você ser tardio em falar. Ele vai falar para você refrear a sua língua. No capítulo 3 ele vai falar que ela é pequena, mas ela dirige todo o curso da sua vida, que ela é um pequeno leme, mas toda a sua vida está indo em direção às suas palavras. Em Tiago capítulo 4 ele vai falar para você não falar mal uns dos outros. Em Tiago capítulo 5 ele vai falar que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Ele ama ensinar a gente a prestar atenção nas nossas palavras. Extremamente contemporâneo, extremamente atual. Ele está falando só para as 12 tribos, tá, gente? Entendeu? É só para eles, entendeu? Qualquer semelhança, você já sabe, né? Ele ama ensinar sobre as suas palavras. E nesse capítulo ele ataca. Ele denuncia algo que ele está vendo aqui nas 12 tribos, ele está vendo de perto. Peraí, tem uma contradição daquilo que vocês estão dizendo, daquilo que vocês estão praticando. Porque o povo de Israel era da fé, eles eram cristãos, eles declaravam o seu amor por Deus. Saía da boca deles: eu sou da fé, eu sou de Cristo. Cristo, Deus, Ele é o nosso Deus. O povo de Israel, né, não tinha Cristo, tinha Deus. Deus, Ele é o nosso Deus. Nós somos da fé, nós somos. Ei, peraí, eu sou de Deus. Aí quando Tiago olha para as 12 tribos, primeiro que eles já estão dispersos. Aí quando ele olha, peraí, tem discriminação entre eles. Tem favoritismo entre eles. É eles, tá? Estou falando do povo de Israel, gente. A gente só está estudando contexto histórico, cultural, entendeu? Está servindo, se serve, entendeu? Entendeu? Tem favoritismo na igreja, não tem? Discriminação de pessoas. Não, o povo de Israel que estava fazendo isso. Falando bonito. Orações longas. Povo da fé. Mas na hora que tinha que socorrer alguém, na hora que alguém estava precisando, palavras vazias. Era um povo que se dizia cheio de fé, querido, mas maledicentes. Estavam falando mal uns dos outros. Não conseguiam refrear a língua. Iracundos. Era um povo que se irava facilmente. Era um povo que dava preferência para os ricos e menosprezava os pobres. Era um povo que os ricos que levavam eles para os tribunais, eles davam preferência, e aquele que estava necessitado e precisando, eles diziam: vá em paz. Estava tendo problemas entre eles, porque falava mal um dos outros, vivendo como se Deus não fosse o Senhor da vida deles, não fosse o Senhor do plano deles, do caminho deles, como se Deus não falasse nada, praticando um monte de injustiça, um monte de exploração. Aí Tiago chega aqui no capítulo 2, ele denuncia isso, e ele vem com firmeza. E ele chega e fala assim: ei, deixa eu falar para você. Vocês são mentirosos. Vocês são hipócritas. Vocês têm uma fé da boca para fora. Vocês têm uma fé morta. E Tiago chama essa fé de uma fé morta, inoperante. Ele deixa claro, isso não é uma fé viva, isso não é uma fé verdadeira. Essa fé não serve nem para você mesmo. Pode essa fé te salvar? Pode essa fé transformar você? Pode essa fé fazer algum proveito na sua vida? Não serve nem para você. Ela é morta, ela é inoperante, ela não transforma você.
Ela não consegue transformar ninguém, porque é uma fé que não serve de testemunho para o outro. Morta, gente, é cadáver. Não serve de nada. Qualquer semelhança. Sabe, porque às vezes eu fico pensando, quantos de nós não temos gente da nossa casa se convertendo para Cristo, justamente porque a gente não é uma testemunha de fé dentro da nossa casa. Não tem proveito essa fé, só de palavras. O discurso é lindo, a oração é linda, mas o cônjuge não vem para Cristo. O filho não quer saber de Jesus. Os amigos nem sabem. Não é proveitosa. Essa fé só de palavras não é proveitosa, não é verdadeira, é hipocrisia, é mentira, não surte efeito, não é capaz de salvar a gente, não é capaz de transformar a gente, muito menos as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem Cristo. Por quê? Porque as nossas palavras não estão batendo com as nossas atitudes, não estão batendo com as nossas condutas, e isso tem que trazer para nós um choque de realidade, e tem que me levar, e tem que levar você a analisar a nossa vida como um todo. Olhar para essa carta, o pai corrige o filho que ama. Amém, igreja? Quem ama a poda da palavra de Deus? Se é você que está aqui, é você que precisava ouvir isso, tá? Aleluia. Não adianta você estar aqui pensando, fulano tinha que estar aqui hoje. Meu Deus. Às vezes a gente está aqui e fala, por que eu não trouxe meu cônjuge? Aí dividiu. Está online, amor? Colocou a Laís para dormir? Te abençoo, meu amor, para desfrutar dessa palavra. Aleluia. Tiago está ensinando aqui, e a gente precisa parar para ouvir aquilo que ele está falando. Ele está dizendo para nós, querido, você não é obrigado a ter fé, você não é obrigado a confessar Jesus, você não é obrigado a dizer que você é cristão, mas a partir do momento que você disser. Por isso eu perguntei, quem é de Cristo aqui? Aí você já, tontão, levantou a mão logo de cara da palavra. Você devia ter analisado. Mais uma vez, quem é de Cristo aqui? Gente, diminuiu as mãos levantadas, não é por nada não. Não, para. Quem ama Jesus? Quem é cristão? Quem é crente de verdade? Quem é da fé? A partir do momento que você disser, então o Tiago está falando, deixa eu olhar suas obras, deixa eu olhar suas atitudes, deixa eu olhar a sua conduta. Ele está dizendo, as nossas ações, as nossas obras precisam revelar Cristo. Eu preciso ver Cristo. O seu feed de Instagram precisa revelar Cristo, minha irmã. Diz que é da fé, mas quando eu olho eu falo, misericórdia. Segura Jesus, segura Jesus. Tem nada de fé naquilo ali? Tem nada de Cristo naquilo ali? Um monte de sensualidade, um monte de pedância, um monte de carência, um monte de hipocrisia, um monte de inverdades. Não, o seu feed precisa revelar Cristo. O seu comportamento dentro de casa precisa revelar Cristo. O seu tratamento dentro da sua casa com o seu cônjuge, com os seus pais, com o seu filho, precisa revelar Cristo. Suas obras, sua atitude. Como é que você trata os seus colegas na empresa que você trabalha?
os seus colaboradores na empresa que você lidera, como que você trata essas pessoas na escola, na faculdade, como que você trata? Eu consigo ver Cristo nessas obras? Eu consigo ver Cristo na maneira como você se veste? Diga aleluia. Eu preciso ver Cristo na maneira que você trata o seu dinheiro. Amigo, ele disse, é um Deus. E muitas vezes eu olho para os cristãos que se dizem da fé, e na verdade, quem é o Senhor deles é Mamon, não é Jesus. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que Mamon permite ou deixa de permitir. O relacionamento com dinheiro não revela fé. O relacionamento com dinheiro não revela Cristo, muitas vezes. A Bíblia diz o seguinte, meu irmão: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O seu comer tem que revelar a Cristo, o seu vestir tem que revelar a Cristo, o seu beber tem que revelar a Cristo, o seu relacionamento, tudo tem que revelar a Cristo. Se não tiver essas obras coerentes, é morta. Não salva, não transforma. E aqui, querido, vale lembrar um fundamento de salvação que é pela graça, que Paulo trabalha muito bem disso, né? Lutero, uma vez lendo a carta de Tiago, ele disse que ele tinha dificuldade com a carta de Tiago, justamente por causa desse texto dizer que não é uma fé que salva, que não é uma fé que transforma. Mas espera aí, a salvação é de graça, a salvação é pela fé. Exatamente. Paulo e Tiago não estão brigando, Paulo e Tiago não estão em contradição, eles estão na verdade um complementa o outro, porque Paulo, ele vem trabalhar com a gente o mérito da graça, da salvação. Ele vem dizer, olha, a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale assim, eu conquistei a minha salvação, eu consegui minha salvação de tanto que eu fiz, eu consegui a minha salvação de tanto que eu dei, eu consegui a minha salvação de tanto que eu ajudei o outro. Não, a salvação, o céu que chegou para você é de graça, é favor imerecido, não tem preço nenhum que você pague que vai fazer com que você consiga ser salvo, é mediante a fé, é dom de Deus e é pela graça mesmo. Você crê que o Senhor é o Senhor e Salvador da tua vida e a salvação chegou para você, é de graça, não é mérito seu, não tem nada que você possa fazer que vá fazer com que você seja salvo ou deixe de ser salvo, amém? Paulo, ele trabalha o nosso entendimento exatamente por causa desse mérito. Não é mérito meu, não é uma atitude minha, não é uma obra minha. Paulo está trabalhando isso. Aí Tiago, ele vem complementar isso. Agora que você recebeu de graça essa salvação, qual é a sua responsabilidade com essa salvação? Tiago, ele está trabalhando a sua responsabilidade de salvo. Paulo, ele só está trabalhando a sua salvação, por meio da fé, de graça, amém, querido? Mas Tiago está falando assim, já que você é salvo, deixa eu ver, eu quero ver a sua fé em obras, porque senão, nem a salvação eu acredito que chegou para você. É isso que ele está dizendo. Essa salvação que é só da boca para fora, que é só de palavra, é mentirosa, nem chegou para você. Você não foi convertido ainda, só está convencido. Você precisa de fato receber essa salvação, essa graça que te alcança, que te constrange e que te transforma e te habilita a revelar Cristo, a pegar a sua fé que é invisível e mostrar ela no campo do visível. Quem está entendendo isso aqui? Eles não se contradizem, eles se complementam. E eu acho tão forte, aqui vou ler de novo o verso 18 e 19,
ele está falando dessas obras. Ele está dizendo: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Que bom, querido, fazes bem. Aí ele vem e fala assim: os demônios também acreditam e estremecem. Eu acho isso aqui muito forte. Tiago, ele vai mais fundo aqui, ele está dizendo: sabe essa fé desconectada de obras que ele está falando? Sabe essa fé desconectada de obras aí? Então, nada mais é do que uma fé demoníaca. Não sei o que estou falando, está escrito aqui. Você está dizendo que você acredita, mas não tem a obra? Você está dizendo que essa fé desconectada de atitude, desconectada de obra, é a que você tem? Então deixa eu te contar, isso é uma fé de demônios. Por quê? Porque o demônio também acredita, também crê. Eles creem e eles estremecem diante de Deus. Ou seja, o ateísmo não é popular nem no inferno, porque nem os demônios são ateus. Só um parente aqui. Amém, gente? Eles creem. Não existe nem demônio ateu. Eles creem e estremecem. Mas é uma fé, eles creem, desassociada de obras. Por quê? Porque eles creem, mas eles não mudam mediante essa fé. Eles creem, mas eles não amam. Eles creem, mas eles não perdoam. Eles creem, mas eles não seguem os princípios. Eles creem, mas eles não permanecem crendo a ponto de ter uma atitude coerente com aquela fé. Fé de demônios. Os estudiosos, eles chamam de um ateísmo prático. Por quê? Porque eu não falo que eu sou ateu, eu não sou ateu, mas eu vivo como se Deus não existisse. Isso é um ateísmo prático. Esse é o perigo de andar uma vida só dizendo que é da fé e não analisar as nossas atitudes e não analisar as nossas condutas. Nós caímos no perigo de cair num ateísmo prático. Não, eu não falo que eu sou ateu, eu creio em Deus, eu não sou ateia. Existe essa palavra? O feminismo de ateu é ateia? Então, não, eu não sou ateia. Mas quando eu olho para as obras, quando eu olho para a atitude, quando eu olho para a conduta, eu na verdade ando e na verdade vivo como se Deus não existisse. É um ateísmo. Fé de demônios. Um monte de crente, meu irmão, caindo nesse perigo. Eles não declaram que eles são ateus, mas eles vivem uma vida como se eles fossem. Como se Deus não desse direção, como se Deus não tivesse deixado mandamentos, como se Deus não tivesse deixado princípios, como se Deus não tivesse pedido coisas aos seus filhos. Como se a palavra não fosse uma palavra de autoridade dentro da nossa casa. Diga comigo, aleluia. Diga comigo, graças a Deus. Existe um perigo aqui. Tiago está falando, não dá para viver uma fé de palavras. Isso não funciona, gente. Quem tem pessoas que você ama e que ainda não são cristãos, levanta a mão. A partir do momento que a nossa atitude revelar a Cristo, eles vão ser constrangidos pelo amor de Deus, da mesma forma que nós fomos. E sem palavras, só com atitude, nós vamos ganhá-lo para Jesus. A gente precisa crer nessa realidade, porque o contrário da fé morta é uma fé viva. Se uma fé desassociada, desconectada de obra, é morta, é ineficaz, não salva ninguém, não transforma ninguém, não impacta ninguém, uma fé associada com obras, impacta alguém, vivifica alguém, transforma alguém, traz vida para alguém.
Nós vamos ganhá-lo para Jesus sem palavras. Por quê? Porque a minha fé vai ser visível, a minha fé vai ser ativa, a minha fé vai ser uma fé prática. As pessoas vão ver aquilo que eu digo crer no meu coração. Eu digo crer, mas todo mundo vai conseguir ver. Por quê? Porque eu amo, porque eu perdoo, porque eu sou longânima, porque eu sou abençoadora, porque eu sou generosa. Só eu, querido, você também não quer receber isso aí, não? Diga comigo, eu sou generoso, eu sou longânimo, eu sou perdoador. Eu não faço acepção de pessoas. Amém. O meu sim é sim, o meu não é não. Se eu digo que dia 10 eu vou te pagar, dia 10 eu vou te pagar. Não, Raquel, eu falei pela fé que eu ia pagar. A fé é associada de atitude, de conduta. Deus não deve ninguém. Então, se você é cristão, você também não deve ninguém. Senão, não foi fé, querido, foi o seu ânimo mesmo, a sua ganância mesmo. Pode voltar e pedir perdão. Deus te ajuda, te restaura, seja humilde. Mas o fato é, se chegou dia 10, não pagou, meu irmão, não era fé, não era Deus, era você mesmo. Aleluia. Se eu digo que eu vou orar por você, eu vou orar por você. Se eu digo que tal hora eu vou passar lá, tal hora eu vou passar lá. Porque o meu sim é sim e o meu não é não. Se eu digo que eu vou servir na casa do Senhor, então eu vou servir na casa do Senhor. Se eu digo que meu tempo é para Jesus, então o meu tempo, ou parte do meu tempo é para Jesus. Se eu digo que tudo que eu tenho foi Ele que me deu, é pela graça, que toda porta foi Ele que abriu. Se eu digo essas coisas, então eu reparto tudo isso que Ele me deu. Eu entendo que 10% eu preciso confiar e devolver, e 90% eu preciso ser um bom administrador, um bom mordomo, com generosidade, com sabedoria. Se eu disser, as minhas obras precisam ser conectadas. Essa é a fé que funciona, essa é a fé verdadeira. John Wesley, ele disse uma frase, ele falou: a fé solitária não salva. Fé que trabalha pelo amor é a verdadeira fé. Spurgeon, ele disse: a fé que não muda a sua vida não consegue nem salvar a sua alma. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Talvez você veja aqui esperando uma palavra de, sei lá, para a sua segunda-feira. Mas eu quero te dizer algo. Essa é o puxão de orelha, ou o se liga, o alerta mais poderoso que a gente tem, que a gente poderia ouvir. Porque se a gente entender isso, a gente muda todo o curso da nossa história. Se a gente entender e decidir praticar isso, as pessoas vão ser impactadas por aquilo que a gente carrega dentro de nós. Se a gente escolher, não, peraí, eu vou fazer o bem essa semana. Eu vou doar, eu vou renunciar, eu vou ter uma atitude concreta, eu vou demonstrar a minha fé, não é só de palavras, mas tem essa atitude, tem essa área da minha vida que eu vou precisar demonstrar fé. E eu sei que o Espírito Santo, ele está aqui, enquanto eu falo, o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Eu sei que tem atitude, que tem alguma obra, que tem alguma coisa que você precisa fazer. E essa semana, se você sair daqui decidido que essa semana você vai aplicar isso e viver, nós vamos ter muitos testemunhos para contar, e nós vamos ter muita gente salva nessa casa, nessa igreja e nas nossas famílias, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Sabe, o Espírito Santo, ele está aqui.
Ele está aqui hoje, Ele quer trazer esse despertar para o nosso coração, para que a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. Diz para a gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, porventura tem algo dentro de nós que não está coerente com a Tua palavra, que não está coerente com as verdades da Tua palavra. Senhor, porventura, vê se há em mim algum caminho mau. Diz que se a gente confessa, que se a gente declara, Ele endireita os nossos caminhos, Ele endireita a nossa vida. O Espírito Santo está aqui. Oh Jesus, nos ajuda a praticar a Tua palavra. Nós não queremos viver uma fé só de palavras, nós queremos viver uma fé de atitudes, de condutas. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender essa palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a escolher por essa palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a aplicar essa palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, nós queremos ser praticantes da Tua palavra. E para isso nós estamos aqui te pedindo ajuda. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso egoísmo, tem misericórdia do nosso vitimismo, tem misericórdia da nossa autossuficiência, tem misericórdia de nós,